Violência no trânsito. O corpo de ciclista morto no Lago Sul vai ser enterrado hoje. De janeiro a setembro, o DF registrou 11 casos parecidos. Veto ao Caixa 2, no que chamaram de ajuste institucional, Temer, Renan e Maia garantem que a anistia a crime de campanha não passa no Congresso. E PEC do teto de gastos. Sem Gedel, o presidente assume articulação e proposta segue na pauta do Senado. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E em 3 dias, 4 ciclistas foram atropelados no Distrito Federal. Na noite de sexta-feira, no Gama, um grupo de 3 pessoas estava no acostamento quando foi surpreendido por um motorista bêbado. Ninguém se feriu gravemente. No sábado, o jovem Eric Bona, de 25 anos, morreu depois de ser atropelado na QI 23 do Lago Sul. O enterro vai ser nesta tarde. Dados do Detran revelam que até setembro, 11 ciclistas morreram no trânsito da capital. As imagens estão desfocadas, mas flagraram o momento em que a caminhonete atropelou o ciclista. Eric Bona, de 25 anos, chegou a ser socorrido logo depois do acidente, mas morreu no hospital. A bicicleta foi partida ao meio. Olhe o estado em que ficou a caminhonete. O acidente aconteceu na DF 035, em frente ao Jardim Botânico, sentido QL 23 do Lago Sul. A pista é sinalizada e tem velocidade máxima permitida de 50 km por hora. Próximo ao local do acidente, há uma barreira eletrônica. A ciclovia tem aproximadamente 3 metros de largura. Nada disso foi suficiente para evitar o acidente. Eric foi atropelado mais ou menos neste local, onde ainda é possível ver as marcas de freio da caminhonete. Aqui é muito perigoso e, inclusive, esse aqui é um trecho usado para os atletas de Brasília treinar neste lugar, né? E geralmente, quando a gente está descendo, no sentido da 23, a gente tem que redobrar a atenção quando chega nesse trecho aqui, por causa que alguns carros, quando vão entrar, não dão seta, estão desapercebidos, ou celular, e aí eles entram de uma vez, é onde está o maior perigo, né? Jamaica diz que o local é perigoso até para pedestres. Eu desci aqui nos jardins para poder evitar essa entrada aqui do posto, né? Porque é perigoso mesmo, eles não respeitam. Este frentista estava no trabalho na hora do acidente. Ele disse que o motorista prestou socorro e que só saiu do local depois da chegada dos bombeiros. Muita gente foi lá conferir como é que estava o cara, entendeu? Então foi uma coisa muito triste, ainda mais que foi bem aí perto do local de trabalho da gente, né? Foi uma coisa muito desesperadora. Desesperador é o número de ciclistas mortos aqui no DF, Cláudio. Mas olha, isso aí estava escrito, viu? Estava escrito quando no governo Agnello Queiroz inventaram essa picaretagem de transformar acostamento em ciclofaixa. Isso para o governo se sentir... Não, aliás, começou no governo Arruda. Isso para o governo se sentir dispensado de construir, aí sim, as necessárias ciclovias em local separado das vias públicas e protegido. Eles não conseguiram colocar até hoje nem sequer aquela sinalização de relevo, né, que fica à beira da pista para proteger a ciclovia, como acontece em todo lugar do mundo. Eles até adotam ciclofaixas, mas são protegidas por aquelas tartarugas que pregam na pista, né? Isso aí é acostamento improvisado como ciclovia. O carro entra ali para o posto de gasolina, ali na região, perto da ESAF, por ali, entra com a velocidade que vem. Se tem às vezes o ciclista está ali, coitado, ele não consegue prever uma situação como essa. Além do mais, é preciso também que o Detran e o DR, que ganham tanto dinheiro com multas, invistam, como manda a lei, em campanhas de esclarecimento e de educação. As pessoas precisam saber que bicicleta é um veículo e, como tal, tem todo o direito de trafegar em via pública, seja no acostamento ou seja mesmo na pista da via. E o presidente da República, Michel Temer, e do Senado, Renan Calheiros, ainda da Câmara, Rodrigo Maia, anunciaram um acordo para barrar a anistia ao Caixa 2 de campanha
do projeto das medidas anticorrupção. O chamado ajuste institucional foi anunciado em pleno domingo. A entrevista num domingo à tarde, o que não é comum, foi convocada para acalmar a opinião pública. Os rumores de que os parlamentares estariam articulando a aprovação de uma anistia para crimes de Caixa 2 nas campanhas eleitorais provocaram reações na sociedade, principalmente através das redes sociais. Michel Temer foi o primeiro a falar sobre o acordo entre o governo e o Congresso para barrar qualquer proposta de anistia. Nós conversamos muito nesses dias e verificamos que era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. O presidente da Câmara repetiu que houve falha de comunicação. Eu sempre disse que nas discussões com os líderes, a nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. Para o presidente do Senado, há outras prioridades. Essa matéria não deve tramitar. Nós temos outras prioridades para o Brasil. Nós estamos fazendo ajuste fiscal, que eu considero que é obrigação, que é dever, e vamos votar as matérias econômicas que são prioritárias para nós retomarmos o crescimento da economia. Michel Temer foi questionado pela primeira vez pelos jornalistas sobre o episódio que acabou causando as demissões dos ministros Gedel Vieira Lima e Marcelo Calero. O presidente voltou a afirmar que apenas tentou administrar conflitos entre os dois ministros. Sempre que houver conflitos, entre quem quer que seja, mesmo entre ministros, eu vou arbitrá-los. Foi o que eu fiz ao longo da vida. Eu não estava patrocinando nenhum interesse privado da Tavênia, né? Não há razão para isso. E cobrou que Calero divulgue as gravações que teria feito de conversas com os dois ex-ministros e com o próprio presidente. Eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrazoado. É quase indigno, né? Ou diria mesmo que é indigno, em primeiro lugar. Mas um ministro gravar o presidente da República é gravíssimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, se gravou, eu espero que essa gravação logo venha à luz. Importantíssimo. Vou exigir que venha à luz. Porque os senhores sabem, e as senhoras, que eu sou cuidadoso nas palavras. Eu jamais diria algo inadequado. Disse que estuda a possibilidade de gravar todas as audiências da presidência. Estou pensando em pedir ao Gabinete de Segurança Institucional que grave, e aí publicamente, não é clandestinamente, grave todas as audiências do presidente da República. Porque senão a todo momento alguém vem e diz, não, eu falei, fulano disse isso, disse aquilo. Não, tem uma gravação oficial a respeito disso. Acho que isso também, convenhamos, é uma depuração dos costumes. O presidente também foi perguntado sobre a preocupação do governo com a delação premiada da Odebrecht na Lava Jato. Dizer que não há preocupação, eu estaria sendo ingênuo, né? Claro que quando se fala que vai alcançar 150 pessoas da classe política, claro que há uma preocupação de natureza institucional. No tocante aos ministros, eu vou verificar o que é que vem, né? Qual é o gesto concreto relativo a essas delações, porque elas não foram ainda assinadas, pelo que eu soube, né? Quando vier, nós vamos verificar caso a caso. Eu não posso falar genericamente o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Quando questionado sobre quem será o substituto de Gedel Vieira Lima na articulação política com o Congresso Nacional, o presidente Michel Temer confirmou que ele vai continuar exercendo esse papel, pelo menos por enquanto, até encontrar o nome de alguém que não esteja envolvido em qualquer tipo de irregularidade. Vou verificar com muita calma. O perfil será de alguém com uma lisura absoluta na sua conduta, evidentemente, como convém, e, por outro lado, alguém que tenha uma boa interlocução com o Congresso Nacional, alguém que possa manter bom contato e estabelecer um diálogo muito produtivo com o Congresso, como vem sendo feito.
É o presidente tentando virar essa página da crise, Cláudio. Exatamente. Agora, o grande erro do presidente Michel Temer, eu disse isso aqui desde o primeiro dia, demita o ministro. Até pedi aqui no ar que o ministro se demitisse, porque era absolutamente incompatível com o exercício de suas funções, a defesa de interesses particulares, pessoais, usando para isso o cargo de ministro de Estado. Não demitiu e acabou essa confusão toda que a gente viu aí. É claro que precisamos descontar muito também da iniciativa do ex-ministro da Cultura, que é um sujeito conhecido pelo oportunismo. Ele é especialista em cavar cargos na administração pública. Ele tem uma carreira muito curta e meteórica, exatamente por esse talento que ele tem de estar sempre na hora certa, no lugar certo, e muita sorte, né? E também essa condição que ele tem de conseguir cavar cargos. Ele fez apenas um posto no exterior, ficou poucos meses no México, logo conseguiu cavar uma vaguinha num evento chamado Rio+20, um evento de meio ambiente no Rio de Janeiro. Ele cavou lá uma função na comissão organizadora. Já que estava no Rio, ele começou a se ambientar, se aproximando de artistas e também de minorias e tal. Acabou ali no cerimonial do prefeito. Lá ele também já se ensinou, se ofereceu para trabalhar na coordenação das festividades dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro e logo cavou o cargo de secretário de Cultura e 15 meses depois veio a crise da extinção no governo Michel Temer, da extinção do Ministério da Cultura e da sua recriação. E aí, na hora H, na hora do vamos ver, ele, eu topo ser ministro. E virou ministro até que, 7 meses depois, resultou em toda essa confusão. Agora, o presidente Michel Temer dizer que vai precisar estar à procura de alguém de reputação absolutamente ilibada para o exercício das funções de ministro da articulação política, ele procurando isso no meio político, vai ser difícil encontrar, viu? E hoje à noite, o presidente Michel Temer participa da primeira edição do projeto Brasil Futuro, uma série de debates promovida pela maior rede de relacionamentos corporativos do país. Representantes das principais organizações se reúnem para discutir os rumos da economia e da política. E falando em política, a Câmara deve voltar a discutir esta semana o pacote anticorrupção, que motivou a coletiva de ontem dos 3 presidentes sobre Caixa 2. Vamos ao vivo com Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E será que sai de pauta mesmo, anistia ao Caixa 2, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão nos acompanhando. Uma excelente semana para todos nós. A expectativa é essa, que seja votado amanhã, pelo menos vai estar aí na pauta de votação, mas você se lembra aqui que na quinta-feira passada nós também mostramos o plenário cheio, né, vários deputados lá, e não houve essa votação exatamente por conta aí dessa falta de consenso com relação a essa questão do Caixa 2. Agora, há uma outra preocupação também dos procuradores. Agora há pouco, o procurador que é responsável aí pela força-tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, falou sobre uma outra questão também relacionada a esse pacote aí anticorrupção, que o principal receio, Rodrigo, é que não coloque medidas que possam aí evitar a prescrição de crimes de corrupção. Aí ele citou um exemplo aí, por exemplo, um crime que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ficou conhecido como propinoduto, cuja primeira condenação foi em 2003, aí houve o recurso, até agora não tem uma condenação em segunda instância ou uma avaliação da justiça em segunda instância, e segundo ele, alguns crimes já prescreveram com relação a esse caso específico. Então a gente sabe que falta uma celeridade aí da justiça. Ele também reclamou, disse que alguns pontos importantes, a gente lembra que esse pacote anticorrupção foi enviado pelo próprio Ministério Público, depois da análise de vários procuradores, de vários especialistas no assunto. Então ele reclamou também que alguns pontos importantes com relação a essa questão de prescrição de crimes foram retirados. Então a principal preocupação dele é exatamente com relação a isso. Ele disse também que a Lava Jato não vai mudar o Brasil. A gente sabe que o que vai mudar é realmente leis e uma consciência aí, né, de todos. Então, exatamente isso. Amanhã, com relação a essa questão aí do Caixa 2, né, que é aquele dinheiro doado, entre aspas, né, para candidato ou para partido político, onde não há declaração, onde deve ser feita a justiça eleitoral. Então, isso é chamado Caixa 2. Então, alguns deputados aí colocaram em pauta a possibilidade de anistiar esse crime antes da tipificação dessa lei, levando em consideração que a lei não pode retroagir, a não ser que seja em benefício do réu, que não seria o caso. Mas você há também outros entendimentos
procedimentos. Na própria Justiça Eleitoral tem a questão da lavagem de dinheiro, que pode ser entendido também, esse crime pode ser entendido também como lavagem de dinheiro. Enfim, há alguns aspectos, mas na verdade é que depois que veio à tona essa questão no Congresso Nacional, existem algumas dúvidas, como é que a Justiça pode analisar esse tema, e exatamente isso, né, que o presidente Michel Temer quis sanar ao lado aí dos dois presidentes, presidente da Câmara e do Senado, dizer que ainda que o Congresso aprove, ele não vai aceitar ou não vai permitir. Vamos ver se amanhã de fato vai ter essa votação, como é que vão ser esses debates com relação a esse assunto lá na Câmara. E um outro assunto também que veio aí, pode dar uma certa dor de cabeça para o presidente Michel Temer, é capa hoje do jornal A Folha de São Paulo, que diz que a campanha eleitoral da Dilma em 2014 teria pago assessores pessoais de Temer. Lembrando que em 2014 havia uma chapa eleitoral, Dilma era candidata à presidência e Michel Temer à vice-presidência. Então, diz exatamente isso. O que isso pode complicar? Isso complica porque a Justiça Eleitoral está analisando a questão das contas, né, eleitorais de 2014, da presidente afastada, ex-presidente Dilma Rousseff, e a defesa de Michel Temer está o tempo todo tentando separar, dizer que as contas dele são separadas das contas de Dilma Rousseff. Então, isso pode complicar um pouco a vida dele nesse sentido. Nós entramos em contato com o Palácio do Planalto, que pediu para que a gente entrasse em contato com o escritório de advocacia, que foi responsável pelas contas do então candidato Michel Temer, mas a gente ainda não teve retorno, então a gente não sabe como é que vai ser a defesa de Michel Temer com relação a esse assunto. Rodrigo. Obrigado, Renata. E esse julgamento no TSE, Cláudio, ainda preocupa, mas deve ficar só para o ano que vem. Isso não vai ficar nem sequer para o ano que vem, né? Quer dizer, é uma bobagem, isso é uma forçação de barra, todo o PT está louco para acreditar na lorota de que o Michel Temer pode sofrer algum tipo de processo semelhante ao que apiou do poder Dilma Rousseff. As situações são muito diferentes, a campanha de reeleição foi de Dilma Rousseff, é provável que o TSE separe os processos. Agora, ainda que isso não seja realizado, com dois pedidos de vista, em momentos diferentes, isso inclusive eu já analisei na minha coluna do jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na melhor das hipóteses, esse processo seria julgado em 2018. E olhe lá. Operação Reis do Gado. A Polícia Federal está nas ruas de Brasília, Goiânia, Palmas e também outras cidades do interior de Tocantins, de São Paulo, do Paraná, aliás, do Pará, combatendo um esquema de fraude em licitações. A investigação aponta o envolvimento do governador de Tocantins, o PMDBista Marcelo Miranda, no desvio de recursos por meio de empresas ligadas à família dele. Miranda foi alvo de condução coercitiva quando a pessoa é obrigada a depor. Também foi decretada a prisão temporária do secretário de Infraestrutura do Estado, Sérgio Leão. A polícia identificou, até o momento, a lavagem de cerca de 200 milhões de reais. A ocultação do dinheiro desviado ilicitamente era feita por meio de transações imobiliárias, contratos de gaveta e manobras fiscais ilegais, entre elas a compra de fazendas e de grande quantidade de gado. Parte do dinheiro teria sido usada também na campanha do governador. No total, estão sendo cumpridos 108 mandados, sendo 8 de prisão, 24 de condução coercitiva e 76 de busca e apreensão. E a seguir, nível dos reservatórios sobe, mas CAESB mantém plano de redução. Veja as cidades que amanheceram com pressão reduzida nas torneiras depois do intervalo.